Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Ó grande e eterno Deus, nesse instante, Pai Santo e Soberano, nós queremos Te louvar e Te render graças por tudo que Tens feito em nossas vidas até agora, por todas as bênçãos que Tens nos dispensado. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta grande oportunidade que nos concede de nos reunirmos na Tua casa mais uma vez para fazermos parte de mais um trabalho da Escola Dominical. Te pedimos, Senhor, que abençoa grandemente a cada um dos irmãos que aqui já se encontra e aqueles que ainda estão a caminho da congregação. Senhor Deus, trazei em paz os nossos irmãos na Tua proteção, na Tua bênção, Senhor, para que possam aqui chegar em paz e louvar e glorificar o Teu nome e fazer parte deste aprendizado. Abençoa grandemente o professor Gilson, que nesta manhã estará ministrando a Tua palavra. Usa nas Tuas mãos, Senhor, de forma gloriosa e explícita para nos trazer o ensinamento. Assim nós Te pedimos, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, hino 447. Glória a Deus. Aleluia. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, anda para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens te preparado pra dizer amém. Ao ver teu vestido, clara é tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho
caminho estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, bem. O portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hino de número 400. Glória a Deus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 78. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Vagando eu em grande escuridão, o Salvador me encontrou. Perdido mesmo, sem ter salvação, a minha alma seu sangue lavou. Jesus é o meu forte Redentor, Ele é meu grande Salvador, que me libertou na cruz como em amor. Cristo é meu Rei e meu Senhor. Nos meus pecados e vil turbação, a luz mostrou-me o Senhor e fez-me ver que ali na perdição me alcançava seu grande amor. Jesus é o meu forte Redentor, Ele é meu grande Salvador, que me libertou na cruz como em amor. Cristo é meu Rei e meu Senhor. Eu gozo desta grande salvação, meu nome já no céu está, e recebi a divina unção que aos fiéis ainda Deus dá. Jesus é o meu forte Redentor, Ele é meu grande Salvador,
na cruz com muito amor. Cristo é meu Rei e meu Senhor. Num dia alegre Cristo voltará e para o céu eu subirei. Meu corpo transformado então será qual de Cristo Jesus o meu Rei. Jesus é o meu forte Redentor, Ele é meu grande Salvador, que me libertou na cruz com muito amor. Cristo é meu Rei e meu Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quem tem a revista, abre a sua revista aí. Quem não tem a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra do Senhor. Que está em 2 Coríntios 6:17. E o texto áureo. O título dessa lição hoje, irmãos, é a lição 7 da nossa revista da Escola Dominical. Diz: o povo de Deus deve separar-se do mal. Título muito importante para nós que somos povo de Deus, né? O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo diz: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática diz: o mundaísmo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura, irmãos, está em livro de Esdras 2:59 e o 62, e depois Esdras 4:2 e 3, depois 6 e 4. Livro de Esdras, que diz assim a palavra do Senhor: também esses subiram de Telemela e Tel-Asa, Querube, Adã e Emê, porém não puderam mostrar a casa de seus pais, e de sua linhagem se de Israel era. Os filhos de Laías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Os filhos dos sacerdotes, os filhos dos Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basília, que tomou mulher, aos filhos de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdote. Chegaram-se Zorobabel, o chefe dos pais, e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque com vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos destes os dias de Adome, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua, está orando? Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui na tua casa nesta manhã, para juntos ouvir e aprender a tua palavra. Abençoa, meu Deus, teu servo que vai agora, Senhor, fazer uso da tua palavra para nos instruir. Abençoa cada um dos teus servos que aqui se encontram nesta manhã, e possamos, ó Deus, permanecer com os nossos corações, as nossas mentes abertas, para absorver tudo aquilo que foi ensinado nesta manhã para a edificação da nossa vida espiritual. Continua conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Vamos louvar mais um hino da harpa. Enquanto isso, nós vamos contribuir para a obra do Senhor.
Amém, irmãos? Cadê o Reinaldo? Está vindo aqui, né? Vamos estar louvando o Senhor. Ó, Sérgio. Setenta e sete, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor. Convido aqui o pastor Gilson para estar orando. Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos na Tua presença. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, perdoa o nosso pecado, perdoa as nossas faltas, e também usa o Teu servo que irá transmitir a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja com ele, que o Senhor fale maravilhosamente ao seu coração para que possa transmitir para nós. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Também Te suplicamos em favor de cada um dos Teus servos que não vieram, por algum motivo, e aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Pai amado,
Nós te suplicamos e te agradecemos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de nós estarmos aqui nesse lindo dia de domingo, esta bela manhã de domingo, para nós estudarmos a Sua palavra. Eu sei que muitos irmãos não gostam, né? Muitas pessoas em geral, não somente os irmãos, não gostam muito deste tempo do jeito que ele acordou hoje, chuvoso e frio, nublado, mas esses dias são dias especiais para mim. Como eu amo dias assim. Deus é que sabe. Como eu gosto de acordar, abrir a janela e dar de cara assim com esse dia nublado, assim cinzento. Isso me anima, pastor Pereira, eu fico animado. Sempre foi assim, viu? Não é agora que eu estou ficando velho, não. É que sempre foi assim, até para ir trabalhar, como eu gostava. Na hora que eu olhava assim e via o tempo chuvoso, eu falava, hoje foi o dia que o Senhor preparou mesmo. E eu ia todo animado para trabalhar. Eu não gostava de trabalhar no banco de aqueles dias de sol, aquele calor insuportável, entrar dentro do metrozão lotado e aquele calor insuportável, mas dia de frio assim para mim é só glória. Queridos irmãos, vamos hoje nos debruçar aqui para estudar a lição de número 7, do dia 16 de agosto, não é? Hoje nós estamos chegando no meio do trimestre, deste terceiro trimestre de 2020, utilizando, como os irmãos sabem, se não sabem, a maioria certamente já tem conhecimento disso, a lição comentada, uma lição de outras datas, não é? Mas atualizada e perfeitamente contemporânea com o momento que nós estamos vivendo, falando a respeito de crise, não é? Os princípios divinos em tempos de crise. Princípios divinos em tempos de crise. Veja bem, meus amados irmãos, Deus, Ele tem certos princípios e com estes princípios Ele governa o mundo. Com estes princípios, Deus dirige todas as coisas. Os costumes, por exemplo, e as épocas, e as nações, e os tempos, eles vêm e vão. A Bíblia diz que uma geração vai e outra geração vem. E à medida que as gerações vão mudando também vão os costumes, os ritos, os conceitos, as maneiras, as formas de se lidar com esta ou com aquela situação. Por exemplo, você deve se lembrar naquele episódio em que Abraão pede para Eliezer ou Eliezer, como queira, né? O servo damasceno que Abraão manda Eliezer buscar uma noiva para Isaque, e na hora de fazer ali o juramento, né, para a garantia de que ele realmente iria buscar uma noiva para Isaque, mas da parentela, da família, que ele não iria pegar nenhuma mulher ali da região onde eles estavam morando, mas que ele voltaria lá na parentela, a garantia. E na hora que Abraão falou, você jura? Aí ele falou, eu juro. Falou, então coloca a mão aqui debaixo da minha coxa. E aí a Bíblia diz assim, e fez assim Abraão, Eliezer jurar, colocando a mão debaixo da coxa de Abraão. Mas pastor, que negócio é esse? Então quer dizer que o senhor falta o culto e fala com o pastor Pereira, cuida lá para mim. Aí o Pereira fala, cuido, pastor. Aí eu digo, então coloca a mão aqui debaixo da minha coxa. Que isso? Sai fora, que conversa é essa de colocar a mão aqui? Por quê? Porque os tempos mudaram, né, pastor Vó? As coisas mudaram. Já no tempo de Boaz, quando eles estavam ali na porta da entrada da cidade, numa das entradas da cidade, Boaz garantindo que aquele outro servo que apareceu, que ele tinha a primazia, né, para ser o remidor de Ruth, e ele abriu mão, ali eles já não colocavam mais a mão debaixo da coxa para jurar, mas a Bíblia diz o quê? Que eles tiraram os sapatos. Eles tiraram os sapatos na entrada da cidade e aquilo ali foi, não, tirou o sapato, está confirmado, o negócio está fechado.
E houve uma época, né, não muito distante aqui, que o Reinaldo, ele fazia compras, né, quando ele mandava o menino dele na padaria buscar o leite, o pão ali na venda, no armazém ali perto da casa dele, né? Exato, o armazém do Português. Ele arrancava o fio do bigode, dava na mão do menino dele lá, do Vitor: Vitor, vai lá, busca ali 1 litro de leite e fala para o dono da venda que terça-feira eu vou lá acertar. Eu mesmo nessa época aí, ô Pereira, eu estava lascado porque eu não tenho bigode. Se eu precisasse de um crédito. E hoje em dia, pastor, adianta mandar fio do bigode, adianta colocar a mão debaixo da coxa, adianta tirar o sapato ali na porta da Casas Bahia para garantir que você vai lá pagar. Não, hoje a gente assina cheque, a gente assina nota promissória e a gente passa o cartão de crédito, a gente assina um contrato, vai no cartório, reconhece firma, porque as épocas, as eras, os tempos, eles vão mudando. A situação vai mudando, os conceitos, os métodos, as maneiras como se celebram as coisas, elas vão se alterando com o passar dos tempos. Mas Deus, Ele não é como nós, Deus é atemporal. Deus nunca precisou do fio do bigode, Deus nunca precisou colocar a mão debaixo da coxa de ninguém, Deus nunca precisa de um contrato, Deus não precisa de um cartório para reconhecer firma da sua assinatura, nada disso. Porque Ele governa o mundo através de princípios. Princípios. São estes princípios que nós estamos estudando neste trimestre. Princípios divinos em tempos de crise. E hoje nós temos aqui um tema palpitante para nós meditarmos, que não é outro senão, se você já leu a lição, ou se você já se lembrou dos cultos de ensino, se você já lembrou ali o próprio título da lição, já nos remete diretamente, mas de cara, né? Bateu o olho na lição, você já vê qual será o tema da lição, do que será tratado, o que será falado na lição. O povo de Deus deve separar-se, e você sabe que separar-se é a mesma coisa que dizer santificar-se. Santificar é igual separar. Separar é igual a santificar. Quando Deus fala, quero que o meu povo seja santo, Deus está dizendo, eu quero que o meu povo seja separado. Nós vivemos no mundo, temos contato com as pessoas do mundo, em todos os momentos da nossa vida, basta sair de casa, às vezes nem precisa, né? Você vai no comércio, você vai andar pela cidade, você vai trabalhar, você vai manter contato com pessoas, mas você precisa guardar a sua identidade e se preservar de tudo isso. É exatamente o tema que nós temos hoje para nós estudarmos aqui, tomando por base o texto que está lá em Esdras, conforme já foi lido pelo pastor Vocton aqui, e mostrando claramente o princípio. Alguém pode pensar, não, mas isso aí não tem nada a ver. O que tem a ver aquele negócio lá do povo se misturar, casar e dar em casamento? O que isso daí tem a ver? É a questão do princípio, tá certo? É o princípio pelo qual Deus norteia, Deus governa. É a maneira pela qual Deus estabelece, desde os tempos mais antigos, desde o Gênesis, se podemos dizer assim, passando por todos o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os salmos, passando pelos profetas, chegando até ao Novo Testamento, as cartas apostólicas, finalizando com o Apocalipse, o princípio permanece o mesmo, igual, sem alteração, sem nenhum tipo de mudança. Mas na introdução aqui do comentário, queridos irmãos, nós encontramos o seguinte: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Então, nós vamos estudar hoje
na essência do texto, aquele momento em que Israel retorna para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro em Babilônia, e quem foram aqueles que Deus escolheu, que Deus selecionou e preparou para que reedificassem o templo e até que residissem em Jerusalém. E tomando por base daí, nós vamos então estabelecer o ponto de contato com os nossos dias, olhando e mirando para o futuro, para chegar até os nossos dias, usando o mesmo princípio. No número 1, você vai encontrar aí somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Então, primeiro requisito, primeira coisa necessária para alguém que pleiteava ir morar em Jerusalém e retornando melhor, do cativeiro, a pessoa deveria comprovar a sua linhagem. Ela deveria mostrar o nome dos seus antecessores, mostrar o nome de sua família e a sua origem, a sua árvore genealógica, para provar que ele estava apto para residir em Jerusalém. Então não bastava dizer, falar, e foi aqui, meus irmãos, justamente neste ponto, que começou aquela rixa entre, não sei se eu posso chamar de rixa, né? Mas vamos colocar assim para que você compreenda, entre judeus e samaritanos. Foi bem nessa época aqui que começou. Isso daqui estendeu-se por vários anos, até que Jesus chegou naquele poço e encontrou-se com a mulher samaritana e disse para ela, dá-me de beber. E a mulher, como é que você, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, que dê água deste poço? Aí o evangelista coloca entre parênteses lá explicando, porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam, eles não se falavam. Aqui foi onde começou exatamente o ponto crucial em que começou aquela que teve o ponto de maior efervescência. Foi exatamente aqui quando eles começaram a retornar e os judeus de Samaria não lhes foi permitido retornar para morar em Jerusalém. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Já pensou? Os samaritanos, nessa situação, se sentiam afrontados. Eles se sentiam afrontados, porque aqui nós estamos falando da linhagem especial, a tribo de Levi, a tribo separada para o sacerdócio, né? E até alguns deles, conforme nós lemos, até alguns levitas, né, filhos de sacerdotes, foram proibidos de ingressar em Jerusalém. Os judeus mestiços, quer dizer, aqueles que se misturaram com o povo da terra, onde eles foram cativos, nascidos de casamentos mistos, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Jerusalém. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Meus amados, isso daqui é um assunto muito, muito, muito delicado para nós tratarmos, porém, de extrema relevância. Extrema relevância. É bem verdade, queridos irmãos, que nós não podemos, por exemplo, generalizar, nós não temos condições, mas usar pontos específicos que aconteceram na vida e muitas pessoas, muitos irmãos, certamente têm o conhecimento, têm testemunhos. Eu até esta semana, 2 semanas atrás mais ou menos, eu conversava com a minha esposa e nós falávamos a respeito de casamento.
É sabido já por todos, né? Isso daqui não é nenhuma novidade, que a recomendação que nós fazemos aos solteiros é que quando forem se casar, que procure alguém crente para casar, porque nós entendemos que não há comunhão entre trevas e luz, não tem como haver. Eu me recordo de um fato, 2 fatos bastante importantes, um lá no Norte Pioneiro do Paraná, que aconteceu com uma jovem. Quando eu cheguei na igreja, assumi a congregação, depois de algum tempo fui procurado por uma moça, uma jovem da igreja, membro da igreja, firme ali, nascida na igreja, criada na igreja, tal. Ela me procurou e disse assim: pastor, às vezes o senhor vai me ver ausente aqui de domingo, porque de domingo eu namoro com um rapaz de outra igreja, e ela me disse o nome da igreja, não vou dizer aqui por questão de ética, né? Mas é uma igreja que todo mundo conhece. Eles falam muito de dinheiro lá nessa igreja. E ela falou assim: às vezes eu vou lá de domingo e às vezes ele vem aqui. Então, aí eu já acendeu a luz amarela, né? Aí eu disse assim: minha filha, vou te fazer uma pergunta. Eu falei: quando você casar, você vai casar, né? Está namorando, por que quer casar? Quando você casar, você que vai congregar lá com ele, ou ele que vai vir congregar aqui com a gente? Ela diz: ah, pastor, isso aí a gente vai ver lá na frente. Eu falei: olha, lá na frente vai ser tarde demais para você ver. Por quê? Eu falei: porque você gosta da igreja dele. Ela falou: Deus me livre, eu sou assembleiano, eu gosto é da Assembleia de Deus, eu gosto é do hino da harpa. E ele gosta da Assembleia de Deus, Deus o livre, ele detesta a Assembleia de Deus, esse nosso jeito de coral, banda, orquestra, isso aí não é para ele não, ele odeia esse negócio. Eu falei assim: então você vai ter um problema sério quando você casar. E olhe que eu não estou nem falando de casamento com incrédulo, veja bem, irmão, eu não estou nem falando de casamento com incrédulo, porque os dois eram crentes, mas o simples fato de ser de outra denominação já deu problema. Eu não preciso nem dizer, porque depois eu perdi o contato também, né? Mas o fato que eu soube pouco tempo depois de ter saído da igreja, que a menina casou, que ela ia lá, ele vinha cá, e daqui a pouco, eu não sei nem se eles continuaram casados tempos assim. Eu não sei dizer. Porque aí não é nem uma questão de luz e trevas, mas poderemos colocar aqui, como o assunto é casamento, julgo desigual. Uma coisa completamente diferente da outra. Não tem como, não tem maneira, não há. E eu já vi isso daí de cara, assim que eu fiquei sabendo. E aí já tinha por trás um pai, uma mãe preocupados, né, sabendo já que isso daí ia ter problema, e enfim, são questões de uma família, pastor Wagner, mas que quando você olha para o povo de Israel, aquilo lá traria, qual é o prejuízo, pastor, afinal de contas? Por que foi que Deus não permitiu que os judeus se casassem com os povos que já habitavam a terra, que eles iriam se casar, que eles iriam morar, melhor dizendo? Por que que eles não permitiram? Por que que Deus não permitiu? Pelo que já tinha acontecido com o povo de Samaria, que havia se misturado e se casado. Então o que que acontecia com eles? Eles eram divididos. Na segunda-feira eles sacrificavam ao Senhor, na terça-feira eles subiam nos altos dos montes para sacrificar aos deuses da terra. Então havia aquela disputa. O povo não sabia a quem servir, o povo não sabia a quem obedecer. Meus amados, olhe para a nossa vida, olhe para a sua vida por um instante. Nós somos servos de Deus há quantos anos? Nós somos crentes já há quantos anos que estamos na igreja servindo ao Senhor com alegria? Veja bem, mas ao longo deste tempo, muitas pessoas têm se perdido quando o assunto é adoração. Muitos cristãos parece que perderam a sua identidade como servos de Deus. E algumas coisas que antigamente nós não fazíamos, nós começamos a fazer ou a tolerar que se faça e achar aquilo normal.
Eu me recordo nos anos 80, porque eu sempre fui crentão. Eu sempre, desde criança, eu sempre fui crentão, aqueles crente careta, sabe? Aqueles crente meio quadrado. Eu sempre fui assim. Não é que eu fiquei assim agora que eu sou pastor, não. Eu sempre fui assim. Eu não tenho nada contra, eu quero só dizer aqui, pastor Gilson, se me permite, me ceder o seu lugar hoje, agradeço, pastor Gilson, por ter permitido que eu desse essa aula hoje. Mas os irmãos podem olhar, eu não estou falando aqui, eu não quero ferir a suscetibilidade de ninguém, por favor, me compreenda. Mas você está olhando minha mão aqui, ela não tem nenhum anel. E não é que agora eu não estou usando anel, eu nunca usei. E se você me encontrar daqui 30 anos, eu vou estar com a mão do mesmo jeito. Não vou mudar. Meu estilo é esse, o meu jeito é esse, eu sou quadrado, eu sou careta desse tanto. Eu não ando de bermuda na rua, de jeito nenhum. Mas pastor, o senhor é careta. Não sou, mas isso aí desde que eu tinha 12 anos. Eu não ando de bermuda na rua, meus irmãos, desde que eu tinha 13 anos de idade. Mas o pastor, se eu pegava no pé, não, ele não pegava no pé. Mas a sua mãe falava alguma coisa, não. É porque eu olhava e falava, não, isso daqui não serve para mim. Como crente, pastor, o senhor está querendo... Não, eu não estou querendo nada, irmão, pelo amor de Deus. O senhor está querendo dizer, então, que os meninos da mocidade... Não, eu não estou falando isso. Não estou dizendo isso, eu só estou dizendo o que eu fazia, ou o que eu não fazia. Lá pelos anos 80, começou a chegar aqui no Brasil, não sei quando é que isso aí começou, no mundo, no planeta, mas lá, aqui na região onde eu residia, começou a aparecer aquele negócio de ficar, começou a aparecer, anos 80, hein? E como é que era isso daí? Porque antigamente, para você conseguir beijar uma moça, você tinha que pedir ela em namoro. Fosse no mundo, fosse na igreja, você tinha que pedir a menina pelo menos em namoro. Aí se a menina aceitasse o seu pedido, você podia beijá-la. Mas aí nos anos 80, já eu vou dizer da metade dos anos 80 para frente, de 85 para frente, começou a aparecer no mundo esse movimento aí de beijar sem ter compromisso de namoro. E aí alguém começou a ficar ali, alguém começou a ficar acolá, e foi bem nessa época aí que eu comecei a pregar o evangelho, né? E na igreja, meus irmãos, nem se cogitava a possibilidade, nem de longe, na minha juventude, na minha geração, de alguém segurar na mão de uma menina sem que pedisse essa menina em namoro. Não estou falando de um tempo muito remoto, né? Não faz tanto tempo assim, só 40 anos. Nem se cogitava isso. Aí no mundo o negócio começou tal. Aí lá pelos anos 2000, a mocidade foi fazer uns jovens da igreja, né? Onde eu já era pastor. Os jovens foram fazer uma visita assim numa cidade vizinha, tal, no interior. Foram lá. E disse que apareceu uma bala dentro do ônibus da mocidade. Uma bala. Em época de coronavírus, falar isso chega a ser um sacrilégio. Mas só para vocês virem a que ponto. E essa bala, pastor Vocton, foi passando de boca em boca dentro daquele ônibus. Quem que era o pastor da igreja? O meu sogro. O que ele fez? Disciplinou todo mundo. Não quero, não, mas eu não. Você estava lá? Estava, então você está fora. Passou o facão. Mas não sobrou um. Disciplinou todo mundo. E os pais apoiaram aquela decisão. Porque eram coisas que não eram aceitáveis. Mas hoje, 30 anos depois, quase, parece que nós estamos mais complacentes com isso, não é? Ainda que a gente não faça, até porque nós já casamos e passamos muito da idade de fazer esse tipo de traquinagem. Mas parece que as novas gerações estão permitindo. Não, isso não é normal. É na escola, é comum. A gente soube de uma menina na igreja que ela não era membro da igreja, ela se converteu, veio para a igreja e tal, e que eles tinham um chamado, eu fiquei estarrecido quando vi isso, um trisal. Já viu? O casal é com 2, trisal é com 3. Já viu isso? Que absurdo, é o fim do mundo, não é? E a gente olha isso e fala, meu Deus, mas esse é o fim do mundo, Jesus está voltando, e está mesmo.
E a igreja? Como é que a igreja faz? Como é que eu faço para mandar os meus filhos? Mandei minha filha para o primeiro dia de aula, primeira semana na faculdade, ela chegou, pai, você não sabe o que aconteceu hoje? Foi o quê? Me ofereceram maconha na faculdade, pai. E na escolinha dela, lá onde ela foi criada com os coleguinhas até o terceiro colegial, não tinha isso. Mas quando pôs o pé na faculdade, pai, me ofereceram maconha hoje dentro da sala. Você quer isso? Eu, não, que isso aí? Sai fora. Esse é o mundo que nós estamos vivendo e estamos criando nossos filhos. E eu estou falando aqui apenas a pontinha do iceberg, né? Tem coisa muito pior acontecendo. E se Jesus não voltar logo, daqui a alguns anos, estarão acontecendo coisas piores ainda. E a igreja, como é que nós fazemos? Como é que nós vamos fazer então com a igreja? Nós temos que manter e preservar a nossa identidade, viver no mundo sem que nos misturemos com as coisas que o mundo oferece. Do mesmo jeito, o princípio é o mesmo, meus amados. O princípio é o mesmo, é viver sem se misturar, é viver separado, é viver à parte. Nós encontramos aqui, nesta primeira parte, a Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Existem algumas situações, queridos irmãos, que nós recebemos pessoas que vêm do mundo, elas vêm com uma carga, algumas delas, né? Elas vêm com uma carga de informações e de hábitos e maus hábitos terríveis. E quando a pessoa chega na igreja, se ela vem para a igreja, creio eu que ela está buscando algo diferente para a vida dela. E se ela chega na igreja e encontra a mesma coisa que ela tinha no mundo, então para que eu vou ser crente? Se eu vou viver aqui como crente, do mesmo jeito que eu vivia quando estava lá no mundo. Se eu vou fazer as mesmas coisas como crente que eu fazia quando estava lá no mundo. Se alguém procura a igreja, se alguém entrega a sua vida para Jesus, é porque esta pessoa está querendo experimentar algo novo. Ela quer viver algo novo na vida dela. E a igreja do Senhor, ela deve viver em novidade de vida. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A gente tem que guardar isso na cabeça e nunca nos esquecermos disso. Nós estamos no mundo, todos nós, mas nós não somos deste mundo. Não somos deste mundo. Eu participo de um grupo dos ex-colegas do Bradesco, da agência Campos Elíseos. E ali naquele grupo deve ter, eu não sei quantas pessoas tem, mas sei lá, umas 100 pessoas ali no grupo. E sempre alguém está postando uma foto daqueles anos lá que nós éramos bancários. E evidentemente ninguém fica tirando foto no meio do expediente, né? O pessoal tirava foto nas festas, nas confraternizações, festa junina, festa de Natal, festa disso, viagem daquilo outro, e eu não estou em nenhuma foto. Muitas fotos. Eu gosto de rever os colegas ali, mas eu não estou em nenhuma foto. Pode me procurar lá, eu não estou em nenhuma. Por quê? Mas ele não era amigo, irmãos. Nós éramos como uma família naquela agência. Um dava, se precisasse, a vida pelo outro. A gente fazia de tudo uns pelos outros ali. Amigos até debaixo d'água. Amigo mesmo. Amizades que eu tenho até hoje, que eu preservo. A gente ainda, pelo Facebook, a gente ainda consegue ver, comenta aniversário de alguém e tal, e um lembra do outro e tal. Mas nunca perdi a minha identidade. Era amigo até debaixo d'água, mas nunca perdi a minha identidade como servo de Deus. Hoje, quando eles veem o meu Facebook, é possível até que, quem sabe, alguns deles estejam assistindo aqui essa transmissão, vão assistir depois. Eles vêm lá, pastor Wagner, ninguém estranha. Ninguém me perguntou, ué, você é pastor? Ninguém perguntou, porque eles já sabiam que esse camarada aí não é comum, ele não é...
A vida dele não é igual à nossa. Dava para ver, não só eu, tinha outros ali também. A vida não é igual. Não, ele não age da mesma maneira que a gente, não faz as coisas que a gente faz. E eu vejo alguns que não eram crentes e agora são. Agora são crentes. Mas para quem já estava lá, não estranha. Porque nós não podemos perder a nossa identidade. Esteja onde estivermos, não importa. Se você está na escola, está na rua, está na faculdade, está no trabalho, na vizinhança, não importa. A sua identidade como cristão, como servo de Deus, ela deve ser preservada e mantida. Está no mundo, mas não se mistura com o mundo. Onde você chega, todo mundo sabe que você é crente. Me recordo, já contei aqui para os irmãos, quando eu entrei no banco, eu era um garoto, eu tinha 16 anos de idade, e comecei a trabalhar, e toda sexta-feira aquela turma ali bebia, viu? Mas o pessoalzinho que bebia. E no meu setor éramos em 5. Chegava na sexta-feira o chefe da sessão, vamos pro bar lá, não sei aonde e tal. Falei, obrigado, chefe, hoje eu não vou poder ir não, tal, tenho um compromisso. E eu tinha mesmo. Porque toda sexta-feira eu ia para a vigília. Era sagrado. Toda sexta-feira tinha uma vigília que a gente ia lá em Mariporã. E eu ia para o monte orar toda sexta, fizesse chuva, fizesse sol, eu estava na vigília. Sol não fazia, né, porque estava de noite. Primeira sexta-feira, segunda sexta-feira, na terceira sexta-feira ele falou, rapaz, vou te fazer uma pergunta, você não leva mal? Eu falei, não, você é crente? Eu falei, eu sou. Tem que estar na cara que eu sou crente, mas tem que estar, porque se não tiver, então tem alguma coisa errada na minha vida. Aí eu fui transferido de agência, quando eu cheguei na nova agência, primeiro dia lá, isso aqui é fulano de tal, muito prazer, Beltrano, prazer, você veio da Campos Elíseos, prazer, como é que vai? Satisfação, bateu no camarada, você é crente. Olhou para a minha cara e falou, você é crente, não é? O que você imagina? Que ele também é. Porque aí houve aquela comunicação, o Espírito que testifica que somos filhos de Deus. Eu pensei nisso, né? E aí eu perguntei, você também é? Ele falou, eu não. Mas dá para ver na sua cara que você é crente. Eu falei, que beleza, está ficando bom o negócio aqui. Porque a nossa identidade, ela precisa ser preservada e mantida. Nós precisamos manter a nossa identidade como servos de Deus. Número 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Vamos rapidamente aqui, porque as horas avançam rapidamente. Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. É importante destacar que o reino do norte nunca mais se reorganizou como nação. Acabou. Neste cativeiro na Síria, eles foram exterminados e a mistura de gente com aqueles judeus fez com que estas 10 tribos não desaparecessem, a linhagem foi mantida, é mantida até os dias de hoje, mas o reino do norte nunca mais se reorganizou como nação. O Israel que existe hoje é a reorganização do reino do sul, Judá. O reino do norte, com capital em Samaria, nunca mais se reorganizou como nação. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes uns sacerdotes dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Isso aqui é um fato bastante interessante, né? O rei viu que Samaria não prosperava, não crescia, não ia adiante. Os leões despedaçavam as pessoas, as plantações não vingavam. E aí alguém falou, não, mas é porque vocês estão fazendo a coisa errada. Vocês estão servindo, o Deus da terra aqui é outro. Não, não é esses deuses aí seu, não. Aí o rei falou, mas como é que eu vou fazer? Quem é que vai ensinar para essa turma lá? Ele pegou um mal acabado lá no meio da turma. Ele falou, rapaz, você é sacerdote? Eu falei, eu sou.
Então eu vou fazer assim, eu vou te mandar lá e você ensina para o povo lá, meus irmãos, e foi aquela, cada vez mais, a misturada ia se fazendo, e religião com casamento, e aquele negócio lá que, no final das contas, só ia trazer o quê? Benefício ou malefício? O que ia trazer? Prejuízo ou lucro? Está na cara que é prejuízo. Porque tudo que Deus fala para a gente, tudo que Deus nos ensina, tudo que Deus nos orienta, sempre é para o nosso bem. Tudo que um pai fala para um filho, tudo sempre é para o bem. Quando um pai vai educar o filho, a minha mãe tinha uma frase que está na Bíblia, que ela me dizia como aquilo me irritava. Meu Deus do céu, como aquilo me deixava irado com a minha mãe. Como eu ficava revoltado com a minha mãe. A minha mãe falava assim, eu ficava bravo. Minha mãe não deixava eu fazer alguma coisa. E daí eu ficava bravo, né? Mas ficava bravo, igual um galinho galinzé, ficava bravo. E aí a mãe falava assim, meu filho, hoje você fica bravo com a mãe. Hoje você fica nervoso, hoje você não entende, mas tudo bem. Vai chegar um dia que você vai me agradecer por eu ter feito isso, por eu estar fazendo isso hoje com você. Um dia você vai me agradecer. Hoje não, normal. Hoje você não vai entender, hoje você vai ficar nervoso mesmo, eu entendo, tá? Ok. Mas quando você tiver seus filhos, faça com eles a mesma coisa que eu estou fazendo com você. Como pastor, a gente faz a mesma coisa. Eu me lembro um dia que eu estava indo, a mocidade estava indo viajar, e o pastor chegou assim para a gente, entrou dentro do ônibus, né? Falou, opa, atenção pessoal, moços desse lado e moças deste lado. Quem estiver sentado juntinho aí, só se for casado. Quem é noivo, pode esquecer da noiva agora. Aí todo mundo no ônibus, sei o quê, pastor? Que isso, pastor? Que maldade, que não sei o quê. O pastor, calma, pessoal. Quando vocês forem pastores, descontem essa raiva de mim na mocidade de vocês. Descontem neles. Quando vocês... E eu lá no meio, bravo, revoltado com o pastor. Aí logo que eu me tornei pastor, a mocidade foi viajar. Adivinha o que eu fiz no ônibus? Mas adivinha, irmão, eu guardei aquela ira santa até aquele dia da viagem da mocidade. Eu entrei no ônibus e falei, pessoal, moças deste lado e moços deste lado. Foi aquela grita de novo, pastor, que não sei o quê, queimou meu filme. Eu falei, meus amigos, quando vocês forem pastores, façam o mesmo com a mocidade de vocês. Desconta essa raiva nos jovens de vocês. E que bom seria, né? Se todos estiverem, ou que bom será, se todos aqueles meninos ali estiverem, se forem hoje pastores, estiverem seguindo o mesmo costume, o mesmo hábito, a mesma forma de trabalhar. Assim os samaritanos temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Então, quer dizer, eles tinham ali uma dupla serviência. O sacerdote que o rei da Síria mandou ensinava como é que se sacrificava a Deus, e os outros sacerdotes dos outros povos, das outras gentes, das outras nações, mantinham e preservavam os cultos de seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão, conforme Gálatas 5:20, o viver na carne. Então perceba que a mistura, ali naquela situação, era gravíssima, era dramática, porque aquilo traria, em pouco tempo, já no tempo de Esdras, prejuízos para os samaritanos. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar.
Eles eram até animados. Mas algumas coisas, irmãos, na igreja não basta apenas a pessoa ser animada para fazer. Não basta apenas ter disposição para fazer. Como o caso aqui. Igualmente, quando a construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Os judeus, porém, rejeitaram aquela proposta de ajuda. Eles não quiseram. Eles rejeitaram porque eles sabiam que aquela ajuda ia se tornar em tropeço lá na frente. Na hora, talvez não. Carregar um bloco aqui, um tijolo ali, virar uma massa ali, ok. Mas no futuro, aquilo iria trazer prejuízos. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Então perceba, irmão, veja só que 3 tópicos aqui nesse finalzinho aqui, já no número 2 aqui, que daria para a gente fazer uma escola dominical falando só a respeito desses 3 pontos. Nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Primeira coisa que aconteceu naturalmente, ou que acontece, eu vou dizer assim, naturalmente na vida de alguém que é servo de Deus, ou alguém que se converte ao Evangelho, é natural isso, ou pelo menos deve ser, na minha visão, natural acontecer. É ela se distanciar das amizades do mundo. É natural. Porque na hora que eu falo, eu vou para a igreja, os meus amigos do mundo vão para o baile. Na hora que eu digo, vou para a vigília, os amigos do mundo vão questionar, mas como assim, você vai para a vigília? Passar a noite toda orando? Como é que é isso? De joelho? Qual foi seu pecado para você passar a noite toda, a cabeça? O que você fez de errado para passar a noite inteira de joelho? Como é que é isso? E naturalmente vai haver uma desassociação. É natural que isso daí aconteça. É estranho, é muito estranho, quando a pessoa está na igreja, mas todas as suas amizades são do mundo. Todos os seus amigos são de fora da igreja. É estranho. Eu, pelo menos, não consigo compreender, pelo menos não vejo isso com bons olhos. Como é que é? Eu sou crente, sou servo de Deus, mas dentro da igreja eu não tenho nenhum amigo. Mas no mundo eu tenho muitos. Como é que é isso daí? A Bíblia determina que nós nos afastemos daqueles que não têm a sã doutrina. É evidente que a Bíblia está dizendo isso no sentido de você viver associado a esse tipo de gente. Não da maneira como nós temos que viver. Depois ele fala aqui que devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Quer dizer, a pessoa arruma um relacionamento extraconjugal, aí vem contar para você que arrumou um relacionamento extraconjugal e você, servo de Deus, como é que você vai compactuar com aquilo? Como é que você vai conviver com aquilo? Como é que você vai rir daquilo? Senão você vai ter que chamar a atenção da pessoa. Você está em pecado, você não pode fazer isso. A Bíblia não ensina dessa maneira. Como é que você vai fazer? A Bíblia manda isso. Depois a Bíblia fala aqui, a lição nos fala, melhor dizendo, aqueles que causam divisões. Perceba, irmão, a profundidade disso daqui. Não raro, alguns dos nossos irmãos, eles são convidados para pregar em outros ministérios, outras igrejas. A primeira coisa que eu pergunto, essa igreja que você foi convidado, ela é fruto de uma divisão? Porque se for fruto de uma divisão, não vá. É fruto de divisão? É, então esquece. Não viva associado com eles. Mas pastor, irmão, eu tenho aqui muitos mas, muitos poréns aqui nessa questão. Mas eu preciso dizer. Muitas questões, muitos poréns. Mas eu preciso ensinar. Eu preciso preservar. Por que alguém, irmãos, abre uma igreja? Por que alguém
abre uma igreja? Alguém acorda um dia assim, abre o olho, esfrega o olho, lava o rosto. Hoje eu vou abrir uma igreja. Vou alugar um salão, comprar umas cadeiras, botar um microfone aqui, uma caixinha de som, e eu mesmo vou começar a minha igreja. Por que alguém faz isso? Número 1, ela quer dinheiro. Ela acha que igreja é fonte de renda e daí ela vai abrir uma igreja para ela ter uma garantia financeira. Número 2, a pessoa abre uma igreja porque ela não consegue ser submisso a ministério nenhum que já exista. Ela não consegue se manter subordinada a ninguém, a nenhum pastor, a nenhum ministério. Ela não aceita liderança, ela não aceita ser comandado, e daí a única coisa que sobra para ela é abrir uma igreja. Número 3, a pessoa quer reconhecimento. Eu sou pastor, eu. Lá eu era só um diácono, mas aqui eu sou pastor e sou pastor presidente. Que eu não sou qualquer coisa. É só por isso. Ninguém abre igreja se não for por esses 3 motivos. Quando o camarada tem uma chamada de Deus, ele é diferente. Eu contei já para vocês aqui de um rapaz aqui de Santo André, que ele teve um problema lá na igreja dele, onde ele congregava já, onde ele havia aceitado Jesus, e teve um problema lá, o pastor presidente morreu, e a igreja ficou meio sem governo, ficou meio sem direção, sem uma liderança, e ficou aquele negócio meio estranho, né? Uns puxando para cá, outros puxando para lá, uma igreja grande. Aí aquele lá era um dos pastores auxiliares naquele ministério. Aí ele disse assim: eu vou abrir uma igreja. Aí ele tem um tio que mora lá em Joinville. Ele ligou para o tio e falou: tio, será que o senhor consegue me receber aí na sua casa? Eu vou chegar aí e tal, eu vou começar um trabalho, eu vou começar uma igreja aí na cidade, e eu quero saber se o senhor pode me ajudar, me hospedando na sua casa. O tio falou: pode vir, meu filho. Eu vou na frente, vou deixar minha esposa aqui, depois eu levo ela e tal. E daí ele foi abrir uma igreja lá em Joinville. Esse aí não estava buscando divisão, porque se ele quisesse dividir, ele dividia aqui em Santo André mesmo, alugava o salão ali do lado. Esse aí não estava a fim de dividir. Percebe a diferença de uma coisa e de outra? Percebe que não há aí um espírito de divisão? Ele falou: vou abrir um ministério, vou abrir uma igreja para pregar o evangelho. Percebe a diferença? Agora, quando o camarada está numa igreja, arruma uma briga, uma discussão, e fala: vou abrir uma, e ele vai abrir uma onde? Do lado daquela que ele já estava. Por que ele não vai lá para Santo Amaro? Abrir uma lá. Sai aqui do Parque São Luís, vai lá no Santo Amaro abrir um trabalho lá. Por que ele não vai abrir o trabalho lá na Suzano? Mas aí ele vem do lado, porque a ideia é dividir. E a lição de hoje ensina que nós não devemos aceitar aqueles que causam divisões. Número 3. Os samaritanos procuraram apresentar-se como judeus. Eles tentavam manter ainda a sua identidade como judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram suas filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado, que iremos fazer na lição de número 12. Então aqui ele vai falar de casamento com um incrédulo. Se algum jovem solteiro estiver me ouvindo, meu irmão, minha irmã, procure um jovem crente para você se casar, porque casamento é um negócio tão complicado que às vezes até casando com um crente já dá encrenca, não é? Mesmo casando com um crente já é complicado viver a dois. Casando com um incrédulo, a chance disso dar errado, você pode triplicar e quadruplicar. Ah, não, mas eu conheci a irmã fulana que casou com Beltrano e ele não era crente. Um caso. Para cada caso deve ter 30, 40 que deram errado. Não, mas a irmã fulana lá, para cada um que dá certo, 30, 40, 50, até mais aí deram errado. Deram errado. Os samaritanos, eu vou correr aqui, senão não acabo. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Número 1, a letra A. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram,
e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da sua região passou para os judeus, e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja, etc. A inveja é um dos grandes temas, meus amados irmãos, que motiva grandes brigas, grandes discussões, tudo motivado por inveja. Livre-se deste sentimento. Se você possui este sentimento, como é que é a inveja, pastor? A inveja é assim: eu quero ver todo mundo bem, mas não melhor do que eu. Invejoso. Eu quero ver todos vocês bem, desde que não estejam melhor do que eu, está ótimo. Invejoso. Fulano comprou um carro, mas era bem o carro que eu queria. Odeio fulano, porque ele comprou o carro do modelo e da cor que eu sonhava de comprar. Invejoso. Amarga inveja. Vê a pessoa, encontra com a pessoa que tem alguma coisa que você não tem e você vira a cara para ela, como se a pessoa fosse culpada do seu insucesso. Número 2, letra B. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio de antes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Que coisa terrível, né, meus irmãos? É o chamado aqui pelo comentarista, o ódio velado, quer dizer escondido. Eu te detesto, mas eu mantenho isso aqui em sigilo. Eu mantenho isso daqui escondido, oculto, até que um dia eu consiga. Ei, meus amados irmãos, são tantas histórias que acontecem, não é? São tantas coisas que aconteceram, de pessoas que nós não imaginávamos que tinham aquela raiva, aquela inveja, aquela amarga inveja, melhor dizendo, não é? De alguém. Eu me recordo um fato bastante interessante de um companheiro. Nós estávamos numa reunião com os dirigentes de congregação, meu sogro era o presidente da igreja de Barretos. E tinha um dirigente lá de congregação que ele era uma pessoa extremamente carismática. Mas assim, carismático no extremo. Ele faz coisas que a maioria, se nem todo mundo gosta, a maioria das pessoas gostam. Então, Paulo Sérgio, ele chegaria na sua casa assim, digamos, domingo, 10h30 da noite, tocando a campainha, batendo palma. Ei, Paulo, cadê a janta nessa casa aqui? Não tem janta, não? E você lá de pijama, pastor, mas o senhor chegou, não, eu cozinho esse arroz aí, pelo amor de Deus, que eu estou com fome. E aí você ia lá na geladeira, pegava um arrozinho lá, fritava um ovo lá, e ele trazia uma coca, sentava lá na sua casa e ficava conversando com você até 2h da manhã, e você tendo que trabalhar na segunda-feira. E tinha gente que gostava muito dessa espontaneidade do companheiro. Gostava desse jeito dele. Dava a louca na cabeça dele, ele chegava lá, ô irmão fulana, tem café aí nessa casa? Então faz um bolo aí que eu estou indo agora comer bolo aí na sua casa. Mas pastor, não, vai assando bolo aí que eu estou chegando. E o povo, e com isso ele cativava o povo. De uma maneira assim, eu não sei fazer isso, nunca soube. Eu sou paulistano, meu irmão. Para eu ir na sua casa tem que agendar, marcar, confirmar e mandar SMS. SMS não, WhatsApp, para avisar que eu estou chegando. E ele não estava nem aí. E tinha um outro, e ele não cantava nada, a voz dele era muito feia para cantar, ele não pregava nada. Vou falar baixinho. Vai que ele está assistindo. Não pregava nada, não ensinava nada. Mas era uma pessoa carismática. Chegava dia do batismo, a congregação campeã do batismo, a congregação dele. O outro batismo, quem trouxe mais candidato? Ele. E tinha um outro camarada que também na época estava dirigindo congregação e dirigindo a maior congregação do campo, na época. Ele era uma pessoa carismática, extremamente inteligente, com relações públicas do melhor que eu conheci na vida, rico, pregava muito, canta muito, mas não tinha o carisma daquele outro, não tinha o resultado daquele outro. Quem é que tinha que ter inveja de quem aí? Na verdade, ninguém tinha que ter inveja de ninguém, não é? Mas, pois você me acredita que aquele rico,
morria de inveja daquele outro pastor pobre, mas se pelava de inveja dele, que a veia do pescoço até saltava assim para cima, nas reuniões assim, quando ele começava a questionar alguma coisa, brabo. E eu olhava aquilo e falava, invejoso. Olha só, eu ficava besta de ver. O irmão tinha um carrinho velho, coitado, caiu nos pedaços lá, e o outro, um baita de um carrão, uma casona, uma mansão, na verdade, com inveja do outro lá, só porque o outro era mais carismático do que ele, só por isso. Só isso. O defeito do irmão era ter mais carisma que o outro. Amar, aquele ódio velado, aquele ódio escondido, aquela amizade de anos, aquela falsa amizade de muitos e muitos anos, que na frente é uma coisa, pelas costas, que coisa feia, que atitude de samaritano, inimigo, travestido de amigo, sorriso no rosto, palavras bonitas, palavras dóceis, mas a amarga inveja que tomava conta ali. Número 3, rapidamente, Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Isso aqui é muito importante. Sempre em comunhão com ele. Não somente em comunhão com ele em épocas da semana, do mês ou do ano, mas numa comunhão contínua com ele. Sempre, sempre, sempre em comunhão com o Senhor. Vamos ver aqui, eu só vou citar os tópicos aqui, porque não dá tempo da gente dissecar um por um aqui, vamos dizer. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Então, quando retornaram do cativeiro, a determinação era: separem-se do mal. Fiquem longe das coisas que são contrárias à vontade de Deus. Se afastem. Número 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Foi naquele episódio em que eles foram tentar dominar a cidade de Ai. Josué recebeu a visita do anjo, e o anjo do Senhor disse para que ele descalçasse os seus pés. Número 4, aí sim, a cidade de Ai, perdão. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Eles haviam derrotado Jericó, a segunda cidade a ser conquistada era Ai, mas ali eles sofreram uma derrota vergonhosa. Isso foi resultado de maldição, anátema, no meio do povo. Deus exige que nós vivamos uma vida de santificação. 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. A Bíblia mostra exemplos de servo de Deus que duvidaram se valia a pena separar-se do mal. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. E eu vou concluir aqui com o número 4, porque qual é o benefício que eu tenho, então, se eu viver afastado do mal? Porque Deus pode exigir alguma coisa de alguém e este alguém simplesmente não obedecer. E quem obedece? E quem não obedece, a gente já sabe o fim. Mas e quem obedece? Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Vale a pena viver na vontade de Deus. Meus irmãos, a santificação é um aspecto extremamente importante da nossa vida,
porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a gente pode ter, como os samaritanos tinham, né, algumas prerrogativas. A pessoa pode possuir alguns requisitos morais. A pessoa pode ter dinheiro no banco, mas se não tiver uma vida de santificação, de nada vai adiantar, de nada vai valer. Ao contrário, enquanto que a pessoa pode não ter muita coisa, mas se ela tiver uma vida de santificação, ela tem garantido o seu nome escrito no livro da vida. E o arrebatamento se aproxima. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Que Ele nos encontre, que Ele nos ache, meus amados irmãos, servindo a Ele desta forma, servindo a Ele desta maneira, em santificação. Mas santificação não é somente separar-se. Hoje o tema da lição foi separar-se. Mas você sabe que quem é santo também é purificado. Quem é santo também é consagrado. E quem é santo também é dedicado ao serviço do Senhor. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos abençoe, para que nós sejamos também santificados. Amém, queridos? Meus amados irmãos, nós vamos, nesta hora, fazer a leitura. Vamos ficar de pé? Os irmãos que estão sem a Bíblia, segundo Coríntios 6,17. Os irmãos que estão sem a lição, eu sei que nem todos os irmãos estão com a revista da escola dominical. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo número 17. Segundo aos Coríntios 6, versículo 17, nós vamos encontrar aí o texto áureo, nós vamos fazer todos juntos a leitura do texto áureo. Amém? No 3, 1, 2, 3. Texto áureo: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segundo aos Coríntios 6, versículo 17. Amém. Vou convidar o pastor Vocton, que vai fazer esta oração aqui juntamente com a igreja, e nós já vamos encerrar a nossa escola. Sim, meus irmãos, o irmão Reinaldo está precisando aqui da ajuda de alguns irmãos. Quantos irmãos aí? Uns 3 irmãos. Só tem aquelas cadeiras ali em cima na galeria. Os irmãos estão vendo que nós estamos mexendo aqui nas paredes, né? E a gente precisa pegar aquelas cadeiras ali pegar aquelas cadeiras que estão na galeria e arrumar novamente as cadeiras ali para o culto desta noite. Então o irmão Reinaldo está contando com a ajuda dos irmãos aqui. Não precisa nem ser 3, né? Pode ser os irmãos que têm saúde aí, que podem carregar umas cadeiras. É só arrumar as cadeiras ali na galeria, não é nada demais. Não é banco, viu? O banco é pesado, a cadeira é mais fácil de mexer, tá certo? Então, finalizada a escola, a gente pode ajudar o Reinaldo. Amém, irmãos? Não esqueça que às 18 horas é o nosso grande culto, viu? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa escola dominical, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por tudo que aqui nós estamos para aprender a Tua palavra, Pai. Continua abençoando o pastor Wagner, que deu esta aula, os demais irmãos, ó Pai. Pedimos que a Tua bênção, Pai, nos acompanhe, Pai, que o Senhor possa cada dia nos separar, Senhor, deste mundo, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre os Teus filhos que vão retornar para os seus lares, ó Pai, que o Senhor abençoa e dá um grande dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, e nós dizemos juntos, amém. Está encerrada a escola em nome do Senhor.